Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Eu recebo muito essa mensagem. Eu não entendo o livro de cálculo. E qual é o principal livro de cálculo que, sei lá, eu diria que 80% das faculdades usam? É o famoso livro do James Stewart. Faltou uma foto desse livro, né? Eu não coloquei, não, mas eu acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. Esse livro, gente, nossa, eu entendo vocês terem dificuldade, porque quando eu fazia engenharia civil, no meu primeiro semestre, eu lembro que eu cheguei atrasado, eu cheguei umas 2 semanas atrasado, e assim, eu tive que estudar pelo livro, porque eu perdi 2 semanas de aula e não consegui achar um caderno completo, porque eu não conhecia a galera da sala, o professor não tinha paciência de me explicar a parte que eu perdi, então eu tive que me virar com o livro. E, meu Deus, eu passei aperto demais, porque o livro eu achei ele muito complexo, uma linguagem complexa, ele pula vários passos. Assim, é um livro bom para quem já está acostumado com cálculo, né? Para quem já é professor, para quem quer dominar a matéria de cálculo, quem quer dar aula. Isso é bom. É um livro bom, por isso que todo mundo usa, né? Muita faculdade usa. Mas, para o aluno iniciante, para quem está começando o cálculo, gente, isso não é a melhor opção, tá? Então fica a dica para vocês aí. Não estuda com o livro do Stewart, porque você que está começando agora vai ser 10 vezes mais difícil. Tem formas melhores, mais eficientes de estudar cálculo, tá? Eu passei por onde você está passando, então, com o método que eu vou passar aqui, você vai aprender a matéria mais rápido. Em vez de estudar cálculo usando as listas do professor, em vez de estudar usando o livro do James Stewart, a minha dica para vocês é, se você quer passar em cálculo de primeira, não fica perdendo seu tempo fazendo exercícios aleatórios. Cada hora você pega um exercício diferente. E é o que acontece na maioria das listas do professor e no livro do James Stewart. Você pega lá uma lista de derivados do Stewart e está misturado vários tipos de exercícios diferentes. Aí cada hora você faz um exercício diferente e não consegue fixar a matéria. Então, vocês vão perceber que o meu método, ele resolve isso, sabe? Eu sempre pego exercícios que têm o mesmo padrão. Por quê? Porque cálculo é difícil, né? Todo mundo fala que é difícil, tem muita coisa para estudar, mas se você dividir o cálculo em várias matérias, divide ele em 4 tipos, por exemplo, aí ele começa a ficar mais fácil. Tá difícil ainda? Pega essa matéria aqui, ó, de limites, por exemplo, e divide em quatro tipos. Aí tem aqui o limite do tipo 1. Você vai lá e divide em 4 tipos de novo. Então, não existe nada difícil que não pode ser subdividido em etapas simples. E essa é a ideia. Quando você subdivide, tudo fica mais fácil. Só que isso não tem nas listas do professor, nem no livro do Stewart. Tá bom? Então, cuidado aí. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que fazer algo diferente do que as pessoas estão fazendo. Porque o que acontece com a maioria dos alunos que tentam passar em cálculo eles não conseguem passar, porque ficam estudando com o livro do Stewart, ficam fazendo lista de exercícios do professor, estuda errado, vira à noite, não adianta nada.